Agora a gente conversa sobre política. São 7h27. Hoje foi a vez do prefeito de Campina Grande ser entrevistado por Hermes de Luna no programa Correio Debate. Bruno Cunha Lima, durante a participação, fez uma avaliação do ano de 2022 e para ele também esse foi um ano de retomada, né? A palavra-chave, inclusive, que ele usou para exemplificar, para resumir o ano de 2022 na cidade. Bruno garantiu grandes obras, também garantiu investimentos no comecinho do ano que vem. Com toda certeza, a retomada do maior São João do mundo, nós tivemos a retomada de eventos de um modo geral, nós tivemos um crescimento da economia da cidade. A gente, como eu disse, foram 23 meses consecutivos de saldo positivo de geração de emprego, segundo os dados do CAGED, o órgão do Ministério da Economia que acompanha isso. A gente tem um motivo de muito orgulho por tudo que está sendo feito. E eu acho que 2022, a parte de ter sido para mim pessoalmente um ano muito difícil, familiarmente falando, de grandes perdas, foi um ano em que, depois de 5 meses de internação, Ivandro Filho, meu tio, que era como um pai, partiu, descansou. 38 dias depois veio a partida de Ivandro, meu avô, que esse me criou como um filho. Em matéria de gestão, conquistas enormes. Pela primeira vez na história, Campina tem capacidade de pagamento nível A, captando recursos, projetos importantes, a Avenida Plínio Lemos, a Avenida Félix Araújo, que é a Avenida Tavares, Cine Capitólio, execução da abertura da Avenida José Moisés de Medeiros, nós temos mais de 300 ruas pavimentadas, soluções como Maria Gomes Carneiro, a rua Maria Gomes Carneiro, a ponte, enfim, tem muita coisa e só assim, o que a gente tem a convicção é que já nesse início de ano, 2023, vem uma enxurrada de grandes obras e de grandes investimentos para a cidade. Bruno também falou sobre a relação da prefeitura com o comércio e a indústria na cidade. Comemorou que nos últimos 2 anos, Campina foi a cidade do interior do Nordeste que mais gerou empregos. Para você ter ideia, 70%, 7 em cada 10 pessoas de Campina que são economicamente ativas ou desempenham uma função ligada ao comércio ou à prestação de serviços. Então imagine que a cada 10 pessoas de Campinas, 7 trabalham com comércio ou com prestação de serviço. Então a relação que o poder público deve ter e tem com essas entidades, com a associação comercial, com Câmara de Dirigentes Lojistas, enfim, com essas entidades, com sindicatos produtivos, com FIEP, acho que é um dos grandes diferenciais para que Campinas seja, por exemplo, essa é uma conquista que a gente traz não só no hino, é a capital do trabalho. No somatório desses dois últimos anos, nós somos a cidade que mais gerou empregos no interior do Nordeste. Durante o momento de dificuldade de pandemia, tanto em 2020, ainda com esse prefeito Romero, quanto em 2021, no momento mais difícil que a gente atravessou, já conosco, Campina Grande conseguiu não só escapar, como ela conseguiu crescer o número de vagas de empregos exatamente por essa boa relação, porque em Campina a gente, por exemplo, não persegue quem trabalha. A gente procura fazer com que as coisas, que os setores todos sigam as regras, que façam a coisa bem regrada, mas, por exemplo, a gente, ao invés de lutar contra, de enxergar o empreendedor, o trabalhador, o comerciário, o comerciante de um modo geral, como um vilão no processo, a gente enxerga muito pelo contrário como a principal riqueza que Campina Grande tem, que é a força de trabalho. E nesse sentido, para você ver o quanto isso surte de efeito positivo, olhando já, fazendo uma retrospectiva dos 2 anos, Campina Grande, além de ter sido a cidade que mais gerou empregos na Paraíba e no interior do Nordeste, é também a cidade que teve o melhor desempenho no enfrentamento à pandemia. Na pauta política, Bruno falou sobre a relação com Romero Rodrigues e possíveis alianças futuras com Veneziano. O prefeito se mostrou disposto a novas composições, desde que dialoguem com o projeto da sua gestão para a cidade. Claro que depois do resultado das urnas deste ano, as oposições ao governo do estado vão fazer uma recomposição aí, vão reajuntar forças. O senhor faz parte dessa oposição. Como é que anda o seu relacionamento com Romero Rodrigues? É natural, até por conta do resultado da eleição.
né? Obviamente, o resultado de uma eleição mais almejada é a vitória. A vitória, no final das contas, no apurado dos votos, e nós trabalhamos muito pela eleição de Pedro, todos nós. Infelizmente, não chegou o resultado que a gente queria, mas disso tudo pode-se fazer uma leitura de uma mensagem que foi passada muito clara por diversas cidades importantes. Sua relação com Romero Rodrigues? É muito boa. A minha relação com o Romero é muito boa, sempre foi, né? Desde sempre, desde quando eu fui vereador. Fui vereador, líder do PSDB na época, depois deputado estadual e agora prefeito. Contei com um apoio importante, fundamental de Romero em 2020. Agora, em 2022, tive a oportunidade de retribuir esse gesto, esse apoio, a gente podendo participar da campanha de Romero ativamente, lá em Campina, em toda a Paraíba, mas em especial em Campina, onde ele se sagrou com uma votação histórica. Nesse grupo tem espaço também para uma articulação com o senador veneziano Vital do Rego? Olha, Hermes, existe na política, assim como na vida, existe um grau de prioridade. Acho que a primeira prioridade é você estar em acordo, na verdade, estar em uma boa composição com os seus aliados, né? Com Romero, já citei Sargento Neto, Tovar, Pedro, e, em sendo possível, num segundo momento, você tentar aglutinar forças, porque na minha visão, eu defendo um projeto de cidade. E, naturalmente, você vai construindo essas composições administrativas, e se na eleição de 2024, quem, porventura, ajudar a construir a cidade, decidir votar em mim, ficarei muito assim, orgulhoso de poder unir o maior número de pessoas da cidade para que a gente apresente uma Campina cada vez melhor.